Está no ar Memórias Médicas Piauienses. Apresentação, professor Dr. Luiz Ayrton. Olá, estamos iniciando mais um programa da Memórias Médicas Piauienses, que visa resgatar, através de entrevistas com os médicos que constroem essa medicina no Piauí, a própria história da profissão, no sentido de poder colaborar dessa forma a construção de relatos, através de relatos desses médicos, a possibilidade de uma reflexão sobre essa medicina que estamos fazendo. E hoje nós vamos ter a grata satisfação de receber aqui o Dr. Nazareno Pires de Brito, um neurocirurgião consagrado, que o destino trouxe de volta à nossa terra, depois de um percurso profissional importante fora do estado. Ele se forma em Pernambuco, vai morar em Campinas, onde realiza seu mestrado e doutorado, e depois faz a especialização de 7 anos na Alemanha, na Universidade Johann Gutenberg. Ele vai explicar muito bem para a gente sobre isso, e esse grande profissional que exerce a medicina em Teresina é reconhecido como um dos maiores neurocirurgiões que estiveram em nossa cidade. Seja bem-vindo, estamos muito felizes da sua presença e a gente gostaria muito de que inicialmente desse as boas-vindas e a turma que nos ouve. Eu que gostaria de agradecer, em primeiro lugar, a indicação, ter o privilégio de estar aqui falando um pouco sobre mim mesmo. Eu gosto sempre de falar uma frase que eu aprendi ainda na minha formação, que você não deve falar sobre você mesmo. Isso os outros já fazem, quando você não está presente. Então, eu procuro sempre ser muito recatado e você pouco me vê em mídias conversando. Eu tive o prazer de aceitar o seu convite, um amigo antigo, e aqui eu estou a seu dispor. Muito bem. De fato, não é fácil falar de si próprio, mas nós temos visões de mundo e guardamos dentro de nós esse sentimento daquilo que nós construímos. Então, é bem por aí que a gente gostaria de buscar dentro da alma, do coração desse neurocirurgião, como ele viu a construção dessa especialidade ou dessa profissão dentro dele mesmo. Bom, desde a infância eu tive sempre uma vontade enorme em ser médico. Claro que eu tive algumas outras atividades na adolescência que me deixaram hábil em fazer algumas construções melódicas e musicais, mas sempre o sentido da medicina... Houve alguém, assim, uma referência, uma pessoa, um adulto ou algum médico que lhe influenciou naquilo da escolha de ser médico? Não. Eu simplesmente, desde a infância, procurei, vi em filmes a função da medicina e me conscientizei sobre a profissão. Então, eu tive que buscar a evolução e o estudo. Saí daqui de Teresina, ainda em 1967, com 18 anos, e fui para o Pernambuco, para o Recife, e fiz a minha escola na Faculdade de Pernambuco, né? Universidade de Pernambuco, hoje em dia é chamada, antigamente era Faculdade de Ciências Médicas, né? Hoje é a Universidade de Pernambuco, lá dentro. E ali, pela primeira vez, talvez assim seja muito decidido, eu sempre disse, olha, eu sou, antes de tudo, um estudante de medicina, eu preciso passar bem na escola. Mas eu já me identifico, a partir do segundo semestre, com o sistema nervoso central. Então, dali, eu comecei a me dedicar ao estudo dessa maravilhosa máquina que nós possuímos e que só nós possuímos. Certo? Com todo esse poder de plasticidade e de entendimento, depois eu posso explicar um pouquinho mais para frente isso daí, é que nós conseguimos estar aqui os dois conversando, buscando o passado, um cheiro lembrando alguma presença que se passou, uma cor te lembrando várias coisas, né? E isso é que te faz realmente ser o ser humano.
é o teu cérebro. Então, tudo que vem do cérebro. O coração é um discípulo do cérebro que dá sangue a ele para ele viver. Sem o cérebro nós não vivemos. Deitamos numa cama e ficamos lá, vegetativos. Mas esse reconhecimento da importância do cérebro como mecanismo dentro, ele nasceu do estudante de medicina tentando entender o cérebro, ou esse conhecimento já lhe era, já lhe antecipava, digamos assim, a necessidade de estudar para saber como funciona? Quer dizer, essa é uma pergunta muito interessante. Desculpe eu lhe interromper, porque é interessantíssima essa pergunta. Certo? Se você for ver, eu sempre fui muito competitivo, assim, no sentido, principalmente comigo mesmo. Então, eu tenho realmente que enfrentar dragões e que eu preciso vencer os meus dragões. O que aconteceu? Então, no primeiro ano, depois, no segundo semestre, com a apresentação da neuroanatomia, eu percebi que... Ainda era o Bionô da hora, o professor? Não, era o professor Erasto e o professor... Não era o nome dele, o catedrático, Avelino. O professor Avelino, era o catedrático da cadeira, e o que fazia a neuroanatomia, o professor Erasto. Depois, Nazareno Brito, como estudante, que fiquei 5 anos abrindo as cabeças, preparando as peças e dando aula, certo, para os alunos e me dedicando a esse estudo. Então, o que aconteceu? Por que eu decidi fazer neurocirurgia? Eu vi que o impacto da neuroanatomia era muito forte para os meus amigos. Todo mundo corria da neuroanatomia, certo? E eu disse, então, eu vou fazer isso daqui, que é difícil. Eu preciso aprender isso. E daí, realmente, eu aprendi. Aí, nesse segundo momento da vida, você termina o curso e vai para Campinas. Por que Campinas? Era uma referência na neurocirurgia? Você teve a opção de ter uma qualidade de vida melhor? Por que Campinas? Sim, o que aconteceu? Eu vou te explicar. Em Campinas, existia um neurocirurgião que era conhecido como o segundo neurocirurgião do Brasil. Existia o primeiro neurocirurgião em Portugal, existia Paioli no Rio Grande do Sul, existia Tenuto em São Paulo, existia a família Batista no Belo Horizonte, e em Campinas existia um neurocirurgião chamado Cota Pacheco. Cota Pacheco foi um neurocirurgião, um dos primeiros que viveu 7 anos no exterior e fazia uma neurocirurgia em Campinas. Okay. E eu fui pedir a ele para fazer uma residência com ele. E ele me disse, olha, eu levei uma carta do professor Manuel Caetano de Barros, que me conhecia no estágio, certo? Em Recife. Em Recife. Okay. Eu fiz com o professor Manuel Caetano, que me inspirou bastante, o professor Manuel Caetano, um grande neurocirurgião. E ele me disse, olha, meu filho, você fica aqui esperando, porque eu já tenho um residente, aí era até meu amigo hoje em dia, pessoal, Oswaldo Tella, que é professor lá da Unifesp, mas você no ano que vem entra. E nesse interim, eu fiz o concurso junto da Santa Casa com a Unicamp. E conheci o professor Nubo Orlando Facuri, que foi uma pérola na minha vida, certo? Foi um indivíduo em que me ensinou clínica neurológica, neurologia e me deu os primeiros passos da neurocirurgia. Então a gente percebe que Campinas não foi só sua formação, foi também um palco para aumentar a relação com nomes relevantes da neurocirurgia. Relevantes da neurocirurgia. Quer dizer, esse momento entra o mestrado, o doutorado? Não, ainda não. Esse mestrado eu fiz depois. Okay. Então, esse aprendizado de 4 anos me levou a buscar, que eu sabia que existiam neurocirurgiões mais famosos, né? Tipo Oliver Cronin na Suécia, tipo Iazagel, tipo Cushing nos Estados Unidos, tipo... Niemeyer já era falado? Niemeyer, sim, já era falado. Mas os europeus, Tönnies era um dos mais famosos, que foi um neurocirurgião europeu, que fez uma formação quase que uniforme da maioria dos neurocirurgiões alemães. E eu busquei, depois da minha residência, uma carta para o caçula do professor Tönnies, que era o professor Kurt Schumann. O professor Kurt Schumann foi um eterno idealizador e
que a gente chama Desenvolvimento à Ciência, ao Brasil. Ele era muito conhecido no Brasil, vinha muito em congressos no Brasil. Em 97 eu conheci, certo? Professor Schurman. Fiz uma carta e fui para o professor Schurman. Ele me aceitou como um Gast, isso quer dizer um hóspede, um convidado. Então eu entrei na Alemanha clandestinamente, certo? Porque eu não passei pelo consulado, fui direto para a clínica, avião, clínica, passaporte, e como turista eu fui morar dentro da universidade. Ok. Daí eu te conto o resto quando você me estimular. Isso, na verdade, é o seguinte, não foi bem turista, porque você demorou 7 anos. É uma formação Sim, mas longa. aí é onde vem toda a história. Eu sei. Com 8 meses... Foi uma formação, de certo modo, longa. Então, para mim foi muito bom que eu vivia na universidade. Consegui um quarto no 8º andar da clínica e ali eu estava no hospital de manhã, de tarde e de noite. Eu não saía. Abandonei a minha família, fui sozinho, deixei a minha família no Brasil, tinha 2 filhos já, e morei 1 ano sozinho. Então, nesse ano, eu trabalhava de sol a sol. Com 8 meses, eu pedi uma audiência para o professor Schurman. Eu entrei em mais de 800 cirurgias nesses 8 meses, certo? Nós tínhamos uma clínica muito grande e eu pedi uma concessão ao professor Schurman para conversar com ele. Fui conversar com o professor Schurman e disse: professor, eu sou um indivíduo pobre, eu trouxe o meu dinheiro já acabou, eu não sei nem como é que eu vou voltar para o Brasil, certo? Eu queria que o senhor... Queria lhe agradecer e dizer para o senhor que eu tive o maior prazer em estar aqui com o senhor, que eu vi bastante. Ele virou uma coisa que eu nunca acreditei na minha vida. Ele disse: não, meu filho, eu te formo neurocirurgião, você vai ficar. Eu tinha que... E ajudou? Nossa, mãe, eu sou neurocirurgião alemão. Eu tenho o título alemão de neurocirurgia. Então, nessa daí... época também havia um brasileiro... Mário Brock, que era um brasileiro que fazia um certo sucesso na Alemanha. Pois então, o professor Mário Brock é formado por meu chefe, Schurman. Mesmo? Ok. Formado por ele. Exato. Schurman. Só que o Mário Brock, ele construiu sua história em Berlim, se eu não me engano. Não, Mário Brock é meu amigo. Mário Brock... Ele não mora em Berlim? Ele mora em Berlim Isso. até hoje, mas ele saiu de lá para Hannover. Ok. Ele saiu de Mainz para Hannover. Lá ele foi Oberarzt do professor Dietzel, que era o primeiro Oberarzt do chefe, certo? E de lá ele fez o concurso da Universidade de Berlim. Só depois ele foi para Berlim. Ok. Certo? Só depois ele foi para Berlim. Okay. E o meu chefe é o caçula do tênis, foi o último formado pelo tênis, formou muita gente, muitos brasileiros são formados. Eu sou o caçula dele brasileiro. Bom, esse médico, já com essa formação toda, retorna ao Brasil. E aí ele volta para Campinas. Volta para a Unicamp. Se estabelece lá. Isso, professor Nubo. Lembro perfeitamente que você era um médico piauiense em Campinas, já com fama. O Brasil já lhe reconhecia como um grande neurocirurgião. E essa formação, houve um momento, e que momento foi esse que fez você voltar a Teresina? Quem construiu essa estrada de volta? Veja bem, essa é uma história super interessante, né? Porque tem todo o desenvolvimento, certo, daquele aprendizado, certo, de um aprendizado em que eu ainda estava muito em construção, porque eu continuo até hoje com o meu aprendizado em construção, eu não paro o tempo inteiro, eu tenho que dar plasticidade ao meu cérebro para que eu possa aprender, para que eu possa responder aquilo que vem dentro da minha prosódia, que vem dentro da minha linguagem, a respeito de sintaxe, de planejamento, de construção e fonemas. Eu preciso estar aprendendo o tempo inteiro, principalmente quando você fala mais de uma língua, né? Que você tem que pensar em uma língua, pensar na outra, entendeu? Então, o que aconteceu? Ali na Unicamp, eu fiz uma coisa muito interessante, junto com o professor da endocrinologia, um indivíduo muito competente, o professor Marcos Tambassia, nós construímos a clínica de neuroendocrinologia. Muito bem. Então, junto com a ginecologia, endocrinologia, nós fizemos e começamos a operar os tumores da hipófise. Isso dentro da Unicamp? Dentro da Unicamp, okay. A clínica neuro-oncológica. Eu tomava conta junto da base do crânio, fazia cirurgia da base do crânio e fazia cirurgia transnasal da base do crânio, né, para os tumores da hipófise. Dali eu construí o meu mestrado e meu doutorado. Perfeito. Fiz mestrado e doutorado, em 4 anos eu fiz isso, mestrado e doutorado. Porque eu era docente da universidade, eu trabalhava na universidade. Eu estava o dia inteiro na universidade.
Quer dizer, e daí eu fiz. Um belo dia eu recebi um telefonema do Dr. Alcenor Barbosa de Almeida, um grande empreendedor, nós temos que respeitá-lo, porque foi quem construiu muito a base de Teresina, do Piauí, de assistência médica. Eu me lembro muito bem que quando eu era estudante, que eu vim aqui, o hospital pequenininho, numa casa sozinha, ali na Olavo Bilac, certo? Ele construiu um império, realmente um hospital maravilhoso, em que nós temos que tirar o chapéu. E ele pediu que eu operasse a enfermeira, a administradora dele, que é uma enfermeira, né, mas uma americana, chamada Irmã Davi, Nora Ellen Stanger, né? Irmã Davi. Durante muitos anos ela trabalhou no Hospital São Marcos. Desde o início ali, né, com o Dr. Alcenor. Né? Ela era missionária, né, certo? E aí eu disse, pois não, mande a Irmã Davi para cá. Certo? A Irmã Davi foi, eu fiz o diagnóstico, tinha uma hérnia de disco L4, L5, se eu não me engano, eu acho que sim. Um segmento, é tanto eu operei a Irmã Davi em 45 minutos. Ela saiu maravilhosamente bem, ficou uma semana comigo em Teresina, certo? Em Campinas. E depois ela foi para o Piauí, veio aqui para Teresina, ficou muito bem mesmo, até que com 4 meses, mais ou menos, ela começou novos sintomas, novas crises, aí eles não estavam sabendo direito, acho que tomaram algumas medidas aqui que não melhorava, e ele me liga, olha, a Irmã Davi não está bem, então mande a Irmã Davi de volta. Fiz o exame na Irmã Davi, ela desenvolveu uma cicatrização no leito cirúrgico, que a gente chama de fibrose pós-operatória. E daqueles 45 minutos que eu passei operando a Irmã Davi, eu voltei a reoperá-la, 6 horas de cirurgia, para eu livrar realmente todo o nervo que estava envolvido dentro da cicatrização, colocar técnica diferente, e a Irmã Davi viveu bem até pouco tempo antes de morrer, sem nenhuma queixa mais lombar. Então você vê que o paciente é tão importante na vida do médico, que no seu caso, um paciente mudou a sua vida. Mudou a minha vida. Porque isso fez com que você voltasse a Teresina, construísse o serviço que foi feito. E lembro que, de certo modo, foi muito bem acolhido, porque havia um vazio na neurocirurgia do Piauí, nessa época, com essa tecnologia que você tinha em mãos. Diga se eu estou certo ou errado, mas você recebeu toda uma aparelhagem para poder trabalhar. Isso foi uma forma de conquistá-la. A proposta foi essa. Então, sempre eu brinquei com a irmã. Irmã, me leva para casa, mas realmente eu não tinha na cabeça em voltar ao Piauí, porque eu tinha uma carreira universitária, minha cabeça é acadêmica, sempre foi. Mesmo aqui trabalhando, eu continuo acadêmico. A minha vida inteira, a minha cabeça era acadêmica. E a irmã disse, olha, com aquele jeitinho que ela falava, né? Doutor Alcenor quer falar com o senhor. E aí ele disse, pois não. Liguei, doutor Alcenor me deu passagem para mim e para minha esposa. Eu vim fazer uma visita ao hospital, olhar o hospital, vi o potencial do hospital, e a proposta do doutor Alcenor é que eu deveria desenvolver um serviço de neurocirurgia à altura do serviço. Esse foi o pedido dele para mim. Eu vou contar a você, sinceramente, que eu fiquei receoso de voltar, porque eu tinha uma carreira toda na frente. A minha esposa é uma psicóloga, uma cabeça maravilhosa, quem me coloca em cima dos trilhos. Ela disse, calma, tenha calma, vamos resolver. Eu fiz uma lista para o doutor Alcenor para não vir. Enorme, daquilo que você precisava para compor. Mas eu jamais pensaria que ele iria montar com mas você. Jamais eu não sabia que você não podia desafiar aquele homem, entendeu? Certo? Muito bem. E o desafio foi, a primeira coisa que ele fez, ele me ligou e disse, olha, estou comprando o seu microscópio hoje. Comprei o microscópio, certo? Que tinham 2 no Brasil, um no São Marcos e outro no Sírio-Libanês. Lugar nenhum mais. Porque era muito grande. Lembro que tive amigos do Rio de Janeiro que me visitaram aqui no Piauí para olhar o microscópio, para treinar, que estavam pensando em comprar microscópio daquela monta. Então a lista foi grande, aí ele disse, compre. Aí eu fiquei realmente sem saber. Liguei para o meu chefe, professor Schurman, que era como um pai para mim, ficou meu amigo assim como um pai nos 7 anos que eu vivi. Qualquer coisa que faltasse na clínica privada dele dentro da universidade chama o Brito, é o Brito quem vai resolver.
Então, eu gozei dessa confiança do professor Schurman e eu liguei e disse, olha, professor, eu estou numa universidade, segunda universidade do país hoje em dia, certo? Estou tendo um convite para ir para a minha terra não tem nada, certo? O que o senhor acha? Ele pensou, conversou ali, disse, olha, Rebrito, veja e tal. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Você vai ajudar os teus patrícios? Né? Landsman é patrício, né? Vou ajudar meus patrícios, a minha ideia é essa. Então, vá. E soma-se a isso também a volta do convívio com a família, né? Você estava longe disso. 30 anos. A volta do convívio com a sua infância e adolescência, porque aqui você vivenciou isso. Isso são fatores que colaboram muito para que a gente promova esse retorno com mais satisfação. Creio que sim. E eu acredito, como lhe vejo hoje, talvez a resposta tenha sido valeu a pena, porque você conquistou um espaço dentro de Teresina, teve a oportunidade de operar com todos os direitos que o cirurgião deseja e tem sido referência ainda hoje na área. E essas coisas a gente tem que imaginar que onde nós estamos bem situados é onde nós somos felizes. Então, assim, acredito que isso foi fundamental para a gente poder fazer uma pergunta. Você se sente melhor hoje de ter vindo ou você acha que talvez pudesse ter construído de outra forma essa história? Olha, vamos falar assim, né? Honestamente te falando, e com um cérebro ávido como o meu, eu não vejo assim, eu não sei como te responder isso. Porque ainda hoje eu me cobro coisas para serem feitas. Então eu não paro, entendeu? A minha cabeça está pensando sempre em fazer uma coisa na frente. Então, quando eu cheguei aqui, o professor Jonatas, que era o reitor da universidade, me convidou para a universidade. Eu fui como coordenador geral de pesquisa e eu tive a oportunidade de começar a introduzir o programa de iniciação científica da UESP. Me lembro muito bem que eu andava ali pelo campus da UESP e dizia, olha, vamos escreva aí quem entortou a banana, escreva quem descaroçou a fumaça, mas me escreva, vamos fazer. Fizemos... Mas você se considera um workaholic? Ou não? Você dá um tempo para seu lobby, você dá um tempo para sua família, você dá um tempo para... Olha, eu tenho um tempo para minha família. Eu não paro, mas eu tenho um tempo para minha família. Tem tempo para moto? Tenho. Tem tempo Tive violão? Tive tempo para moto, bastante tempo para moto, bastante tempo para violão. Mas na cabeça, o que me tem e que me cobra, por exemplo, que são as partes, digamos, emocionais, né? Que você faz uma emoção procedural que te fica lá e que te fica cobrando, né? É o academicismo. Então, dali do PIBIC, tive pessoas amigas, pessoas que são suas amigas também, como o Brandt. Professor Brandt, que é seu orientador, se eu não me engano, de tese. O professor Brandt era muito meu amigo e o professor Brandt conseguia, ele estava no CNPq, me ajudar para colocar o PIBIC da UESP dentro do conceito do CNPq. Então, 2 anos depois nós fizemos. Agora, o que me deixa mais assim feliz dentro da minha escolha em estar aqui, que eu continuo estando aqui, mas eu sou um nômade, eu não sei, amanhã eu posso estar em outro lugar, eu não tenho certeza. Já tive convites agora importantíssimos para voltar para Campinas, para tomar conta do Instituto do Cérebro, do meu antigo chefe que está lá, venha para cá, seu lugar é aqui comigo. Quer dizer, mas isso, de certa forma, é um reconhecimento, né? Eu acho que se ele fez esse convite, deve ser entendido como uma taça de ouro dentro da sua prática médica. Para mim é muito feliz isso. Claro, imagino que sim. Uma contribuição que eu tenho que deixar claro aqui, que foi a montagem, que foi o programa, o projeto e a iniciação da residência médica de neurocirurgia no Piauí. Esse é um programa que você tem um carinho enorme. Esse programa tem um carinho enorme. Você acha que essa formação médica ela andou mudando? Quer dizer, da oportunidade que você teve de construir a sua, aos novos neurocirurgiões, aqueles que estão saindo da faculdade agora, com aquele mesmo sonho que você teve quando saiu, eles terão uma formação que você acha melhor ou pior da que você teve? Olha, como educador, eu penso sempre que eu vou estar ensinando para pessoas, certo, o que é o mais correto. Embora nós, como professores, saibamos
que a medicina ela tomou um largo assim no horizonte dentro do desenvolvimento técnico-científico muito grande. Então, naquela época em que eu examinava o doente com martelos, certo, para saber se tinha uma hiperreflexia, se tinha uma hiporreflexia, hoje, na maioria, a gente tem que tomar muito cuidado que os estudantes já receitam uma ressonância, uma tomografia. Quer dizer, nós temos que incutir, e isso eu incuto todo dia na cabeça dos meus residentes, que o principal é o ser humano, é o doente. Embora você tenha tecnologias, você precisa. E a tecnologia cresce, você viu, dentro do Hospital São Marcos, quando ele me convidou para vir, ele disse, olha, se você quiser trazer a tua equipe, traga de São Paulo. Mas o que eu vou trazer uma equipe de São Paulo para cá? Já tinham 2 neurocirurgiões que trabalhavam no hospital e que davam conta do que era necessário no hospital. Eu prefiro desenvolver com eles, eu prefiro ficar junto com eles. Sempre fui assim, nunca fui de separar, ou entendeu, certo? Você para lá, eu para cá e tal. Não. A prática da neurocirurgia no nosso estado, ela de certo modo recebeu muitos neurocirurgiões nos últimos anos. Isso aconteceu como um fenômeno natural do aumento do número de escola, de formação de novos profissionais, então a gente teve um número. Da época que você chegou em Teresina de volta aos dias atuais, esse aumento, ele foi, digamos assim, salutar? Você acha que realmente valeu a pena ter esse aumento de neurocirurgiões? Ou a qualidade está impactando numa resposta duvidosa? Como você vê, comparando esses 2 momentos? Essa é uma grande pergunta. Esse eu volto um pouquinho assim e veja, quando começaram a aparecer muitos neurocirurgiões, eu faço parte da comissão de ensino, fiz agora e hoje em dia eu faço parte da comissão de títulos da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Nós estamos na sociedade com a natalidade fechada. Então, não existe mais agora a condição de ser feito, principalmente nesses 2 anos de residência médica em neurocirurgia. Mas existe a residência do MEC. Pelo MEC pode ser feito. O interessante é que a gente tem a residência MEC e SBN, os 2 juntos, certo? Mas o MEC pode simplesmente te dar um título. Normalmente, até um cidadão que acompanha um neurocirurgião durante 5 anos e aquele neurocirurgião atestando que ele acompanhou e trabalhou, ele pode fazer o título de especialista. Quando começou muito neurocirurgião a aparecer, eu pensei, nossa, mas a neuroanatomia ficou mais fácil agora, né? Certo? Todo mundo... Mas não é que a ressonância magnética te traz a neuroanatomia mais fácil, né? Onde que está a localização. Não é naquela época que você tinha que saber onde que está a localização dessa lesão. Eu tenho que saber, o reflexo está maior, o outro está diminuído, então ele está entre um espaço e outro, né? A ressonância, por exemplo, ela foi um paradigma, né? Ela realmente, eu imagino que o neurocirurgião mudou sua assistência, capacidade de operar com a chegada da ressonância magnética. Você acredita que sim? Ela realmente teve esse impacto? Sim. Hoje é importantíssima a ressonância, você não pode viver sem ela. Olha, nós temos aqui no Piauí, eu acho que 1,5 Tesla, ressonância maior, se eu não me engano, ou são 3 Tesla, eu acho que a gente tem uma de 3 Tesla. Mas agora surgiu no mundo 11 Teslas, você precisa ver. Então, você vê a imagem, agora vai chegar aqui quando? A gente não sabe. Aí você me pergunta, você vê uma coisa interessante para essa residência médica que você construiu no Piauí? Veja em relação a esse número de neurocirurgiões, vejo. Nós tivemos aqui profissionais importantes, profissionais interessantes, como certo nosso, neurocirurgiões, o doutor Clécito, por exemplo, que trabalhamos, temos o mesmo grupo, o doutor Emerson, tem o doutor Elton, fizeram uma cooperativa. O que acontece com essa cooperativa de neurocirurgia? Você dá chance ao neurocirurgião novo que está chegando para ele trabalhar e, ao mesmo tempo, você difunde a neurocirurgia do Piauí e, ao mesmo tempo, você cresce com o apoio do Estado. Então, eles estão com essa cooperativa no Estado. Realmente, é um novo tempo construído. Bom, o nosso tempo começa a chegar ao final. Eu gostaria de fazer uma última pergunta. O relógio do neurocirurgião Nazareno, ele vai parar antes do relógio da vida ou não? Acredito que não.
Que não. Senão eu vou ficar sem saber. Até o último dia como neurocirurgião. Até o último dia como neurocirurgião, certo? Nem que seja que agradece. Nem que seja só olhando e dizendo, não, corta aí, não, corta ali, entendeu? Corta daquele outro lado, mesmo que as forças te faltem para que você sente 8 horas, entendeu? Antes de terminar, eu queria só dizer que nos últimos 5 anos nós desenvolvemos um projeto maravilhoso que é em relação de combate ao câncer cerebral, aos tumores que têm crescimento rápido, aos tumores que têm crescimento lento, em que realmente se põe em áreas do cérebro que nós temos obrigações de saber e estudar. Junto com um grupo de neurocientistas, eu formei um laboratório que nós chamamos de Labom NC, e eu tenho um outro laboratório que é meu, que é de tratamento dos tumores encefalomedulares, e nós estamos desenvolvendo os mapeamentos neurocognitivos de vários tumores, não só na área eloquente no cérebro dominante, como no outro cérebro também, que eles não trabalham separados, eles trabalham junto, certo? Não tem separação. Okay. Então, nós estamos fazendo a cirurgia... Novos desafios, novas ideias e novas conquistas. Na cirurgia acordado. Paciente novas acordado. Conquistas. Novas conquistas. Prazer enorme conversar aqui com o Dr. Nazareno. Foi espetacular essa conversa e com certeza renovar aquilo que eu falei no início. É fundamental conhecer a história da medicina e por ela passa esse grande médico neurocirurgião no nosso estado. Muitíssimo obrigado pela sua presença aqui conosco. Eu que gostaria de agradecer e me ponho à disposição para qualquer nova entrevista e novos conhecimentos. Perfeito, muitíssimo obrigado. Você ouviu Memórias Médicas Piauienses, uma parceria entre o curso de Medicina da Universidade Federal do Piauí, a Academia de Medicina do Piauí, a Sociedade Piauiense de História da Medicina e a Rádio FM Universitária.